minutos vamos falar da situação do petróleo, que continua em queda no exterior. Nós não temos repercussão hoje aqui no mercado brasileiro, porque temos feriado, interrupção dos negócios na Bolsa e também com o câmbio. É possível que amanhã venha a repercussão do que está acontecendo hoje no exterior. Estamos em contato agora com Décio Oddoni, que é engenheiro, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Doutor Décio, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês da Jovem Pan. Pena que o assunto seja esse. Exatamente, uma situação totalmente atípica, principalmente ontem, que nós tivemos um preço negativo do petróleo WTI nos Estados Unidos. Hoje voltou a cair o petróleo WTI no contrato mais líquido, com entrega para junho. Ontem a questão eram os contratos de maio, mas é uma situação até complicada da gente entender um preço negativo, a gente imaginando qualquer tipo de mercadoria que não seja o petróleo. Agora hoje também o tipo Brent em queda, ontem ele resistiu bastante a essa condição. Como é que o senhor vê essa situação toda? Eu acho que nós estamos vivendo algo inédito, nunca tínhamos vivido uma crise dessa magnitude, mas acho que é preciso também separar o que é agudo, pontual, do que vai acontecer no médio e no longo prazo. O que nós tivemos ontem, de alguma maneira estamos tendo hoje ainda, nos Estados Unidos, é o fechamento dos contratos de entrega de petróleo, que normalmente são repassados de um operador para outro, mas que nessas condições de demanda, como a demanda sumiu, quem estava com os contratos teve que, de alguma maneira, honrar e pagar esses preços aí, para quem assumisse esse compromisso. Por isso que os preços ontem foram 40 negativo no petróleo americano, e hoje ele já tem uma recuperação. O importante que eu vejo nisso é o pós-crise. O que nós estamos vendo é um processo de destruição muito grande da demanda, muito grande. Fala-se em 1/3 da demanda sendo destruída. O mercado de petróleo trabalha com cerca de 100 milhões de barris por dia. Qualquer alteração de 1 ou 2 milhões em condições normais no passado era capaz de afetar os preços. Nós estamos agora trabalhando com uma redução extraordinária na demanda. A preocupação é como é que isso vai ficar no futuro. Quanto dessa demanda volta, em quanto tempo, quanto que os estoques vão impactar nos preços no futuro, porque esses estoques elevados que a gente está vendo agora, uma das razões dos preços de ontem as pessoas não têm onde colocar petróleo, por isso estava se pagando para quem assumisse essa responsabilidade. Então a grande questão que eu vejo agora é quanto disso vai perdurar no futuro e quanto tempo vai levar para que essa demanda se recupere. Sem dúvida nenhuma, isso vai afetar empresas que vão precisar se reestruturar, vão cortar custos, vão postergar investimentos, e os estados, os governos, que arrecadam através do petróleo, via royalties, via imposto sobre combustíveis, e que também disputam investimentos no setor de petróleo, vão ter que se adaptar também a essa nova situação. Como é que o senhor vê a situação do Brasil nesse contexto todo? Porque a gente tem uma preocupação até do ponto de vista fiscal. O senhor citava a questão de tributos, a questão de retorno financeiro, muitas vezes até das exportações, tem royalties do petróleo, semos vários aspectos, São. Bom, primeiro eu vou começar com um aspecto positivo. O fato de nós termos no Brasil, nos últimos 3 anos, temos leiloado um grande conjunto de áreas de petróleo, permitiu que nós capturássemos 112 bilhões de reais em arrecadação, que dificilmente conseguiríamos na situação atual. Teríamos que esperar algum tempo mais para poder voltar a ter leilões com aquele sucesso que nós tivemos no passado. No futuro, o que pode se imaginar? Nesse ano, com essa queda de preço, vamos ter seguramente um impacto na arrecadação, tanto da União quanto dos estados e municípios, através de royalties e participação especial. Nos estados também, a queda do preço do petróleo afeta os combustíveis. Então a gente pode imaginar uma redução no preço dos combustíveis, que impacta também, aí nesse caso negativamente, o ICMS, que é o imposto que se cobra sobre os combustíveis. Então esses são os principais impactos de curto prazo. No médio prazo, o que a gente vai ver é uma postergação de investimentos. As companhias vão agora revisitar as suas oportunidades de negócio, e nesse momento de crise todas elas são mais conservadoras. E o Brasil tinha grandes planos em relação a isso. No caso da Petrobras, especificamente, o senhor vê a necessidade de uma redefinição de ações, de investimentos. Petrobras, que na verdade já vem passando por um processo forte de reestruturação para se recuperar de tudo que aconteceu com a empresa aí no passado, né? A Petrobras se reestruturou fortemente nos últimos anos, a partir de 2016, e
fez o seu dever de casa. Acho que a Petrobras agora está muito mais preparada para enfrentar uma situação como essa do que estava no passado. E tem a questão também de outras fontes aí de energia. O etanol é um problema também pela competitividade. A gente já teve uma queda muito forte do preço dos combustíveis, especialmente no atacado, né, desde o começo deste ano. E tem outras consequências, o xisto nos Estados Unidos, o próprio custo de produção do petróleo com esse preço de mercado, né? O que a gente vinha vislumbrando no passado era uma gradual redução do custo de extração de petróleo pelo uso de tecnologia. Então o petróleo vinha com uma tendência declinante de preço, né, de forma muito suave. Foi agora agudizada por essa queda na demanda. Petróleo barato retarda a adoção de substitutos. Então todas as fontes renováveis e fontes que competem com o petróleo, elas sofrem em momento que o petróleo está acessível e barato. E o caso do etanol não é diferente, né? Já está sofrendo. Agora, a questão de retorno mesmo financeiro, a gente pensando no pré-sal, ele é viável em termos de exploração, com os preços nesse nível? Aliás, eu queria saber se o senhor acha que continua, qual seria o novo normal do petróleo nas condições que nós temos e nas projeções de uma recessão da economia mundial? Seguramente o novo normal do petróleo não é o que nós estamos vivendo agora na fase aguda da crise. Esse petróleo vai voltar em algum momento para níveis superiores. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o preço de petróleo, mas eu diria que um patamar de longo prazo aí acima de entre 40 e 50 dólares seja o patamar mais votado hoje, digamos, se a gente fosse perguntar nos especialistas como se prevê o futuro. E nesses patamares de preço, as principais áreas do pré-sal são amplamente competitivas. Agora, a exploração do pré-sal também depende de mais investimentos. Há planos muito grandes aqui do Brasil em termos de atração de investimentos, então tudo isso fica num compasso de espera. Acredito que as companhias agora, nesse processo de readequação ao novo ambiente, estão cortando custos. Várias delas, inclusive a Petrobras, já anunciaram redução de investimentos. E os primeiros investimentos que são reduzidos nesse momento de crise são os investimentos em exploração, que é busca de petróleo. Então, aqueles trabalhos de procura de petróleo nos blocos que foram licitados no pré-sal nos últimos 3 anos, eles vão ser postergados e acredito que vão ser retomados mais à frente. Agora, a gente vê uma certa movimentação no sentido de se interromper esse ciclo de queda mais aguda dos preços do petróleo. Ontem Trump acabou interferindo, comprando também o produto, dizendo até que é um ótimo momento para comprar petróleo. Nós sabemos que tem problema até de estocagem, né, que levou a essa queda muito acentuada. E hoje se trabalha com a expectativa de uma conversa de novo entre os países produtores, exportadores. O senhor vê alguma saída que passe por uma nova redução, uma redução adicional da produção? O que se poderia fazer artificialmente para conter essa queda? A redução de oferta é difícil. A ação coordenada de diferentes agentes é difícil e houve no mercado de petróleo nos últimos anos uma diversificação muito grande de produtores. Essa discussão recente de corte de quase 10 milhões de barris, ela pode se estender e a gente vê um corte superior a isso. Mas o que eu acredito que vai ser o fator dominante nos próximos meses é a demanda, né? Se a demanda cai 30 milhões de barris, dificilmente nós vamos ver um corte rápido de 30 milhões de barris, a não ser situações em que não haja mais efetivamente o que fazer com o petróleo e seria muito ruim. Então, acredito que passado aí os primeiros meses desse choque, o fator que vai orientar o preço do petróleo vai ser a demanda. Se a demanda voltar com uma certa força, nós vamos ver o preço do petróleo recuperando um pouquinho mais. Perfeito, nós conversamos aqui com Décio Oddoni, que é ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Doutor Décio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, foi um prazer. Até logo.